Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos a mais um relato. Hoje a gente vai ficar sabendo de um relato de terror que aconteceu na China, em 1995. Foi uma noite gélida de 14 de novembro de 95, na capital chinesa de Pequim, que teve início essa sinistra história. À meia-noite em ponto, o ônibus de número 375 partiu do terminal rodoviário Yuan em uma derradeira viagem noturna. Seu destino, as pitorescas colinas perfumadas de Xiangshan. A bordo, apenas o motorista e a cobradora. Lá fora, os ventos uivavam enquanto a temperatura despencava a níveis congelantes. Ao fazer uma parada no ponto sul, o contínuo majestoso palácio de verão, 4 passageiros adentraram o veículo. Uma senhora idosa, um jovem casal e um rapaz solitário. O trajeto seguiu na mais absoluta quietude, com o grupo mantendo-se em silêncio sepulcral, enquanto lá fora se tornava cada vez mais negra e inquietante a noite. Até que ao se aproximarem do destino final, ocorreu algo que transformaria essa viagem de ônibus em uma jornada repleta de mistérios e situações bizarras. O jovem casal acomodou-se logo atrás do motorista, enquanto a idosa senhora e o rapaz solitário sentaram-se do lado oposto, próximo às portas de desembarque. Conforme o ônibus avançava na calada da noite, o único som perceptível era o ronco suave do motor. Aquela era uma região remotamente afastada, onde não se via outro veículo sequer na estrada. Após certo tempo trafegando, o motorista distinguiu 2 silhuetas acenando à beira do caminho, solicitando carona. Ele parou o ônibus e, ao abrirem-se as portas, 3 indivíduos entraram. 2 homens sustentavam o terceiro entre eles, segurando-o firmemente pelos ombros. O passageiro do meio tinha a cabeça caída, o rosto oculto aparentando estar desfalecido. Usavam vestes tradicionais e suas faces pálidas contrastavam com a escuridão do ambiente. O clima dentro do ônibus, até então tranquilo, tornou-se pesado e sombrio. Algo muito sinistro parecia emanar daqueles 3 passageiros tardios. E o pior ainda estava por vir. A chegada dos 3 passageiros de aparência lúgubre causou apreensão aos demais ocupantes do ônibus. Olhares nervosos foram trocados enquanto o motorista dava partida retomando viagem. A cobradora, na tentativa de acalmar os ânimos de todo mundo, comentou: "Não precisam temer. Eles podem ser apenas atores voltando de alguma peça teatral por aqui. Ou então colegas que beberam demais após o trabalho e esqueceram de trocar o figurino." A idosa, porém, não parecia convencida. Voltava-se constantemente para trás, observando com ar desconfiado o trem instalado no fundo do veículo. Um silêncio sepulcral parou no ambiente. Nenhum outro passageiro ousou pronunciar qualquer palavra. O único som perceptível era o uivo do vento lá fora, que fazia um arrepio percorrer a espinha de todos. A sensação de que algo muito errado estava acontecendo só aumentava. Até que, subitamente, mais um fato veio aterrorizar os passageiros daquele ônibus. Após 3 ou 4 paradas, o jovem casal desceu do ônibus. Enquanto isso, o motorista e a cobradora conversavam e riam descontraidamente. De repente, a idosa que estava sentada se levantou repentinamente e começou a gritar com o rapaz à sua frente, acusando-o de ter furtado sua bolsa. Ela fazia grande alvoroço, puxando o rapaz pela gola, exigindo que o motorista parasse o ônibus na próxima parada, para que pudesse levá-lo até a delegacia. O jovem estava estarrecido, sem reação. O ônibus parou, a senhora arrastou-o para fora sob o olhar atônito dos demais. Enquanto observava o veículo se afastar, ela suspirou aliviada. "Onde fica a delegacia?" perguntou o rapaz confuso.
Não existe delegacia nenhuma, respondeu a idosa. Eu apenas salvei sua vida. Como assim me salvou? Do quê? Indagou ele intrigado. Aqueles três são fantasmas, respondeu a velha senhora. Desde que entraram no ônibus, desconfiei deles. Até que uma rajada de vento levantou suas vestes, eu vi. Eles não têm pernas. O jovem arregalou os olhos de tanto medo e de tanto pavor. Sua expressão misturava descrença e medo. Apesar de inacreditável, a história daquela misteriosa senhora parecia fazer sentido. O jovem olhou a idosa petrificado. Gotas de suor brotavam em sua testa. Estava tão chocado que não conseguia proferir uma palavra. Apenas o silêncio pairava em sua mente. A senhorinha, então, telefonou para a polícia e narrou o ocorrido. No dia seguinte, o ônibus de número 375 não retornou para a garagem. Havia desaparecido junto com o motorista e a cobradora. A polícia vasculhou a cidade inteira, mas não encontrou qualquer pista. Interrogaram a velha e o rapaz, o jovem rapaz, mas descartaram a história de ambos. Concluíram que sofriam de distúrbios mentais. Naquela noite fatídica, os jornais, todas as redes de noticiários, noticiaram o caso. A idosa e o jovem foram entrevistados ao vivo na TV. 2 dias depois, a polícia finalmente localizou o ônibus desaparecido. Estava submerso em reservatório de Neum, cerca de 100 quilômetros das Colinas Perfumadas. Dentro do veículo descobriram 3 corpos em avançado estado de decomposição. O motorista, a cobradora e um homem não identificado. A descoberta abalou a população de Pequim e deu credibilidade à insólita história contada pela misteriosa dupla de passageiros. A partir de então, muitos passaram a acreditar que fantasmas realmente realizavam o ônibus 375 vagar pela capital chinesa na calada da noite. Vários outros mistérios em torno deste caso. O ônibus não tinha combustível suficiente para dirigir até o reservatório de Miun. E quando a polícia abriu o tanque de gasolina, eles descobriram que estava com cheiro de sangue. Mesmo que os corpos tenham sido encontrados apenas 2 dias depois que eles desapareceram, eles estavam muito decompostos, dando a entender que já estavam há mais dias ali. Mesmo que fosse verão, o processo de decomposição não poderia ter sido tão rápido. Uma autópsia confirmou que não havia nenhuma intromissão intencional com os corpos. Como eles podem se decompor tão rapidamente? As autoridades fizeram uma inspeção rigorosa de todas as fitas de câmera de segurança em cada entrada que levava ao reservatório de Miun. Mas o ônibus não foi visto em nenhum deles. Na verdade, eles não encontraram nada fora do comum. Como poderia um ônibus chegar lá sem ser visto? Até hoje, continua a ser um mistério não resolvido.